Olá, seja muito bem-vindo. Se liga quem divulgou o seu relatório mais atualizado e fresquinho, o VISC-11. Eu já fiz toda a análise dele para você e vou te contar tudo o que eu descobri a partir de agora. Este relatório foi publicado no dia 8 de janeiro e hoje é dia 13 de janeiro. Então, como eu sempre estou te prestigiando aqui, você também vai me prestigiar, deixando o seu dedo no like e se inscrevendo no canal. Agora que você acabou de fazer a sua parte, eu vou entrar de solo aqui fazendo a minha, que é começar falando sobre os dividendos. Ele vai pagar no dia 15 de janeiro 80 centavos por cota. Isso significa um dividendo mensal de 0,87% e um dividendo anual de 11,57%. É claro que isso é isento de imposto de renda. Quando nós comparamos o VISC-11 com outros fundos imobiliários de shoppings, confira aqui o quanto que ele está pagando. Ele paga mais que o HGBS, que o MOL11, que o próprio XP Malls, no entanto, ele acaba ficando para trás do HSML11. Então ele está pagando mais do que a maioria dos seus coleguinhas de shoppings. Será que ele também está sendo negociado com desconto? Aqui na tela você vê que o valor patrimonial por cota R$ 126 e o valor na bolsa R$ 92. É uma baita de uma diferença. O preço-valor patrimonial está bem abaixo de 1. Mas, como você já pode imaginar, não é só ele que está bem abaixo de 1. Todos os FIIs de shoppings estão. Significa que todos estão sendo negociados com desconto. A questão é que o VISC-11 está mais descontado que o XP Malls, mais descontado que o HGBS e o que o MOL11. Agora, o campeão de desconto é o HSML11. Então, em resumo, ele é um dos FIIs de shoppings que está pagando mais dividendos e um dos top mais descontados. Agora vou mergulhar de cabeça aqui no seu relatório mais recente para saber se todos esses números aqui que estão destacados em amarelo foram bons ou não foram bacana. A gente tem que comparar ele com os seus concorrentes de shopping centers, e a gente sempre faz análise. Inclusive, ontem, por exemplo, a gente viu o XP Malls, depois a gente vai ver outros de shoppings e também comparar com a inflação do período entre novembro de 2023 e novembro de 2024. Lembrando que este relatório aqui foi publicado agora em janeiro, é referente ao mês de dezembro, mas tudo que nós vamos ver de indicadores operacionais é novembro. É assim que funciona o mercado de fundos imobiliários de shoppings. Tem esse delay mesmo, é super natural nesse segmento. Então vamos começar falando aqui do NOI. Ele teve um crescimento de 13,7%. Você está vendo aqui, passou de R$ 84 por metro quadrado para R$ 95 por metro quadrado. No entanto, quando você considera as participações atuais que o VISC-11 detém replicadas para o período de comparação, o crescimento acaba sendo de 9%. É bem abaixo desses quase 14%, mas ainda assim está bem à frente da inflação. As vendas por metro quadrado tiveram um crescimento de 4,3%, então aqui acaba ficando um pouquinho para trás da inflação, mas quando você considera as participações atuais que o VISC detém replicadas, nós percebemos um crescimento de mais de 10%, o que seria superior à inflação do período. Eu sei que fica um pouco ruim de fazer análises dessa forma, mas a gente precisa se adaptar porque os fundos imobiliários de shoppings estão sempre colocando novos shoppings, vendendo outros, e aí fica uma bagunça danada. Eu concordo contigo que fica mais confuso, então é por isso que eu sugiro sempre para você prestar atenção no aluguel das mesmas lojas e as vendas nas mesmas lojas, porque aqui não tem como criar confusão, o critério é bem objetivo. Pega as lojas que já existiam em novembro de 2023 e compara com essas mesmas lojas que permaneceram existindo em novembro de 2024. E aí você vê se o aluguel foi acima da inflação. Não foi. Foi 3,8%, teve crescimento, mas abaixo da inflação do período. Já as vendas nas mesmas lojas cresceram 6,2%, o que é acima da inflação. O fluxo de veículos, você não tem que fazer benchmark para a inflação, né? Que é o número de veículos. Especificamente, teve um crescimento de 4,8%. Bacana. A inadimplência, o pessoal que não pagou o que tinha que pagar para a administradora do shopping,
2%. Então é uma inadimplência bem controlada. Nós estamos com poucos espaços vagos. A taxa de ocupação é a maior desde fevereiro de 2020, que foi um mês antes de estourar a pandemia da Covid. 94,4%. Então, excelente taxa de ocupação. O portfólio imobiliário, 30 shoppings em 15 diferentes estados, 288 mil metros quadrados de área bruta locável. Então aqui, enquanto você vai vendo quais são os shoppings, eu vou fazendo para você uma conclusão parcial dos números que nós vimos até agora, dos indicadores operacionais. Os números foram bons. Não tivemos surpresas negativas que chamassem a atenção, não. Tivemos alguns indicadores que foram muito bem, outros que foram bem, ponto. Sem grandes firulas. Mas, no geral, os indicadores operacionais foram bem interessantes. Agora vamos continuar analisando aqui outras coisas, como, por exemplo, o resultado do fundo. Em dezembro, a remessa dos shoppings que ele investe trouxe 28 milhões e meio de reais. Aí nós temos que ver o quanto desse valor aqui é utilizado para pagar a alavancagem, 13% em dezembro, e quanto para pagar as taxas de administração e gestão, 9%. Vamos começar com a despesa financeira. Esse patamar aqui é um patamar que mostra que ele tem alavancagem, que ele tem que gastar todos os meses com essa dívida, mas é um percentual bem tranquilo, sem maiores preocupações. E a taxa de administração também, a gente observa que os FIIs de tijolos ficam sempre entre 8% a 12% do que entra dos aluguéis, deixando de lado tudo que é renda fixa, ganhos extraordinários com venda, focando só no aluguel mesmo, né? Então não tem nenhum tipo de coisa que chame a atenção aqui nesses percentuais, está em linha com o que a gente está vendo tanto no mercado de shoppings quanto no mercado de FIIs de tijolos. Você acabou de ver que ele paga todo mês ali dívidas. Então vamos ver como é que está a estrutura de capital. Aqui eu peguei o último informe estruturado que eles protocolam na CVM e fiz a relação passivo e ativo, a relação passivo e patrimônio líquido. Essa primeira aqui que eu estou passando o mouse mostra que o VISC11 tem uma estrutura de capital bem boa, baixa alavancagem, então bota aqui um selo de qualidade ao lado. A relação passivo-patrimônio líquido mostra que a maior parte do capital do VISC é composto por recursos próprios, isso reduz os riscos financeiros, então deste lado não tem nenhum tipo de preocupação. Agora a gente vai passar para esse outro, que mostra mais as necessidades que você vai ter ali de liquidez para cobrir as obrigações por aquisições, os imóveis que você comprou parcelado, o famoso carnezinho, e as obrigações das dívidas dos CRIs. Bom, para facilitar aqui o seu entendimento, eu somei o que ele tem em renda fixa e o que ele tem em contas a receber por venda de imóveis, deu 313, vamos arredondar, 314 milhões de reais. Agora, quando você soma essas duas, o carnezinho e as dívidas, dá mais de 546 milhões de reais. A gente tem que entender que essa dívida não vence em um único dia, de um único mês, de um único ano. Ela é espaçada. Então nós precisamos conferir juntos aqui o cronograma de amortização. Você está vendo aqui o cronograma de obrigações a prazo do fundo. Veja que no ano de 2025 que nós estamos agora, ele precisa pagar 102 milhões de reais. Será que ele tem esse valor? Claro que ele tem. Só em renda fixa ele está com 255, quase 256 milhões de reais. Então, para esse ano 2025, está tudo sob controle. Ele teve recentemente uma reavaliação dos ativos do fundo, isso é uma instrução da CVM, sempre tem que ser feita essa reavaliação dos imóveis, e resultou em valor 1% inferior ao valor contábil atual. Então teve aí uma reprecificação desse valor contábil dos imóveis, mas foi algo bem pequeno. E agora nós vamos chamar o nosso VAR da rentabilidade, porque chegou a hora da verdade. Desde novembro de 2017 deu a largada aqui, vamos ver, passando por tantos e tantos bons e maus momentos, como é que termina. Bom, você veja aqui, né? IFIX em quarto, VISC em terceiro, segundo lugar CDI e o primeiro lugar IMAB, mas como eu venho fazendo com os FIIs imobiliários bons, mas que estão sendo punidos pelo momento, né? Fazer justiça. Olha o VISC aqui. 2023 estava bem à frente, virou para 2024, estava com a medalha de ouro, e aí se aproximou o meio do ano. Veja só, olha aqui, ó. Olha a virada que dá.
IMAB passa na frente e agora recentemente o CDI passou na frente. Então isso daqui aconteceu com o VISC, aconteceu com inúmeros outros fundos imobiliários bons. O momento, como você bem sabe, não é dos melhores para renda variável. E FIIs entram nessa pendenga danada que estamos passando, né? Perrengue atrás de perrengue. Ele continua sendo um excelente fundo imobiliário, assim como o XPMOLs, assim como inúmeros outros, só que tá tudo caindo, né? Depois que a gente coloca todos os prós e contras, vantagens e desvantagens, chegamos à conclusão que ele tem selo de qualidade e prossegue com recomendação de compra aqui da Rob Correia Research, ressaltando o momento difícil que nós vivemos. Então, muita cautela, vai plantar agora para colher no futuro. Não plante querendo colher daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, porque você vai se frustrar. Me conta uma coisa, gostou da análise de hoje? Então imagina quando você conhecer a minha consultoria de investimentos, como é que você vai gostar desse negócio aqui. Primeiro link na descrição ou primeiro link nos comentários fixados. Venha conhecer a forma mais inteligente de cuidar do seu patrimônio. Aqui você vai ver como que funciona a consultoria da RC Wealth e também todas as vantagens e benefícios da RC Wealth para você. Basta você clicar neste botão azul e depois colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. Nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.